Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais uma aula de história e iremos conhecer também mais um pouco sobre a história do nosso Brasil, né? O nosso Brasil é tão rico culturalmente, né? Temos várias histórias e hoje nós iremos aprender mais um pouquinho sobre ele. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a chegada da família portuguesa aqui no Brasil. Por que eles vieram aqui para o Brasil? Qual foi o motivo deles terem saído lá de Portugal para chegarem aqui no Brasil e ficarem habitando? É sobre isso que nós iremos falar. A vinda da família real foi um acontecimento iniciado em 29 de novembro de 1807. E o seu desembarque em terras brasileiras ocorreu em 22 de janeiro de 1808, na cidade de Salvador, que fica lá na Bahia. Se vocês pararem para reparar, eles saíram de Portugal no ano de 1807, em novembro de 1807. Só chegaram no Brasil 2 meses depois, que foi em janeiro do ano seguinte, no dia 22 de janeiro de 1808. Ficaram 2 meses viajando pelo mar até chegarem no Brasil. Aí, a pergunta que não quer calar. Por quê? Qual foi o real motivo deles saírem de Portugal e virem para o Brasil? No ano de 1804, Napoleão Bonaparte tornou-se o imperador da França e tinha como objetivo a conquista de novos territórios. Esse homem que a gente está vendo aí na imagem é o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte já era um homem muito importante. Quando ele se tornou o imperador da França, se tornou mais importante e poderoso ainda, né? E como ele era o imperador, ele queria, né, mostrar serviço, ele queria se mostrar que ele era capaz de estar governando a França. E para que isso acontecesse, ele queria conquistar novos territórios, porque assim ele iria se tornar mais importante ainda. E vamos ver o que ele fez para tentar conquistar esses territórios. Será que ele conseguiu? Qual é a sua opinião aí? Vamos descobrir isso agora. Naquela época, a Inglaterra era a principal potência econômica e com uma poderosa marinha. A Inglaterra era muito poderosa, não só economicamente, mas também a marinha da Inglaterra era super poderosa. Após várias batalhas, a França começou a se destacar também com o seu poderoso exército. Só que aconteceu uma coisa: Napoleão não conseguiu superar a marinha britânica, ou seja, a marinha da França não conseguiu ser melhor do que a marinha da Inglaterra. E com o objetivo, né? Napoleão ele tinha o objetivo de enfraquecer a Inglaterra. Com esse objetivo, o que ele fez? Ele decretou, em 1806, o bloqueio continental. O que será que era esse bloqueio continental? Qual era o real objetivo desse bloqueio continental que Napoleão Bonaparte decretou? O objetivo principal era proibir os países europeus de comercializarem com a Inglaterra e assim prejudicá-la economicamente. Napoleão Bonaparte, que não era nada bobo, ele criou esse decreto que iria impedir que qualquer país da Europa pudesse comercializar com a Inglaterra. Ele falou: não quero ninguém comercializando com a Inglaterra. Vocês estão proibidos. Tem aqui o decreto, que é o bloqueio continental, que impede vocês de comercializarem com a Inglaterra. Só que teve um porém. Portugal, que também faz parte da Europa, possuía uma forte aliança diplomática com a Inglaterra. Se fosse de acordo com o decreto criado por Napoleão Bonaparte, como Portugal faz parte da Europa, Portugal então não poderia comercializar com a Inglaterra, para obedecer à ordem de Napoleão Bonaparte. Só que como Portugal ele tinha uma aliança diplomática com a Inglaterra, que é também conhecida como Aliança Luso-Britânica, e essa aliança existe oficialmente até os dias de hoje, Portugal ficou diante de um impasse aí, né? Diante do impasse do bloqueio continental, o que aconteceu? Portugal se recusou a obedecer às ordens de Napoleão. Poxa, eles tinham uma aliança com a Inglaterra e eles iriam quebrar essa aliança porque Napoleão Bonaparte estava decretando? Eles se recusaram a obedecer esse decreto que Napoleão Bonaparte decretou e se mantiveram firmes com sua aliança com a Inglaterra. Só que, como Portugal se recusou a obedecer o decreto que Napoleão Bonaparte criou, o que Napoleão Bonaparte fez? Ele decidiu marchar com as suas tropas em direção a Portugal. Ele falou assim: já que eles não querem obedecer o meu decreto, vamos invadir o país deles e tomarmos posse.
Então, Portugal se viu numa saia justa nessa situação, né? Ele ficou sem ter o que fazer. Portugal não tinha condição nenhuma de resistir às tropas francesas. Não tinha como Portugal lutar com o exército francês, porque o exército francês era muito mais numeroso e muito mais poderoso do que o exército de Portugal. E nesse período, Portugal estava sob a regência de Dom João VI, desde 1792. Dom João VI ficou na regência de Portugal logo depois da mãe dele ter sido considerada louca. Como ela não poderia liderar Portugal, Dom João VI que ficou na regência de Portugal nesse período. Sob as ameaças de Napoleão, Dom João VI optou, ele teve uma ideia, ele optou pela transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. O que ele fez? Como ele viu que o seu exército não tinha como lutar contra o exército francês, ele teve a ideia de fazer o quê? Se retirarem das terras portuguesas, pegou toda a corte de Lisboa e viajaram para o Rio de Janeiro, que após 1815 passou a ser considerada a capital do Reino Unido, de Portugal, do Brasil e de Algarves também. Então, esse foi o real motivo da corte portuguesa, da família real, terem vindo para o Brasil. Eles vieram para o Brasil para fugirem da guerra contra a França, porque se eles permanecessem em Portugal, a França iria dominá-los, a França iria ganhar essa guerra contra eles. Então, para não terem que lutar contra a França, eles viajaram, saíram de Portugal, viajaram por todo o mar até chegarem no Brasil. Aí, primeiro, eles desembarcaram em Salvador, que fica na Bahia, e logo depois eles vieram para o Rio de Janeiro. E na próxima aula, nós iremos descobrir quais foram os benefícios que a corte portuguesa trouxe para o nosso Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro. Porque quando eles vieram, aconteceram muitas coisas boas para o nosso país. E na próxima aula nós iremos aprender sobre isso. Então não percam a próxima aula, fiquem bem atentos, estudem bastante, que na próxima aula nós iremos aprender diversas coisas que vão acrescentar para o nosso estudo e nosso conhecimento. Até a próxima aula, então, pessoal!